Uma estudante americana foi assassinada após confundir o carro que havia pedido em um aplicativo e entrar por engano em outro veículo. Samantha Josephson, de apenas 21 anos, sofreu mais de 120 facadas e sangrou até a morte. E hoje eu vou te contar quem é o culpado. Olá pessoas, eu sou a Bru e estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E se você curte casos criminais, parou no lugar certo. Então já se inscreva, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e não esqueça de deixar o seu like para me ajudar. E se você não me acompanha nas outras redes, já corre por lá que temos vídeos curtos todos os dias. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Samantha Lee Josephson nasceu em 1998 em Princeton, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Filha de Mercy e Seymour Josephson, a Samantha cresceu ao lado da sua irmã Sydney. Amigos e familiares a descreveram como uma garota jovem, alegre, gentil, bastante educada e muito esforçada. Após concluir o ensino médio, a Samantha foi aceita na Universidade da Carolina do Sul, onde ela cursou Ciências Políticas. Durante seus anos universitários, ela era muito simpática e comunicativa, então ela fez muitos amigos. E em 2017, ela começou a namorar o Greg, um estudante de marketing. O Greg se formou no ano seguinte do relacionamento com a Samantha e ele morava a cerca de 1 hora de distância de onde a Samantha morava, mas isso não foi um empecilho para o relacionamento deles prosperarem. A Samantha fazia parte de uma fraternidade feminina chamada Alpha Gamma Delta e ali ela participava de várias atividades sociais. A Samantha era uma garota bastante ambiciosa, ela tinha vários planejamentos e o maior deles era se formar naquele ano de 2019 e em seguida ingressar no curso de Direito pela Universidade de Drexel, que é onde ela tinha recebido uma bolsa de estudos integral. O objetivo dela era se especializar em direito internacional, mas infelizmente os sonhos dela foram interrompidos de uma forma bem trágica. No dia 28 de março de 2019, a Samantha foi até uma confraternização com os amigos em Five Points, um bairro hiper popular entre os universitários da Carolina do Sul. Nesse dia em específico, ela estava bastante abatida porque ela tinha recebido uma notícia que um parente dela não estava muito bem de saúde, algumas complicações, né? Isso fez com que ela se retraísse, mas os amigos dela disseram que seria uma forma de animá-la, porque se ela ficasse em casa, ela não ia muito distrair a mente e acabar piorando. Marcaram então de se encontrar em um bar chamado Birdie Dog e o namorado da Samantha, o Greg, nesse dia ele não ia poder acompanhá-la, mas ele super incentivou ela a sair com os amigos para se distrair. Deu super certo, a noite foi animadíssima, ela bebeu, dançou, comeu e por volta das 2 horas da madrugada, ela resolveu então voltar para casa. E ela avisou o Greg que queria ir embora, pediu Uber e ficou ali conversando com ele por telefone até o momento em que o carro chegou. Por volta das 2h06, um carro prata encostou e a Samantha tentou entrar nele achando que fosse o seu Uber, mas o motorista seguiu e ela voltou para o local onde estava. O problema é que atrás dele estava outro carro que se deu conta de que a Samantha estava um pouco alcoolizada e que ela entraria facilmente em qualquer carro. Então ele deu a volta e às 2h12, esse mesmo carro preto, um Impala, parou do lado da Samantha. As câmeras novamente registram o momento em que ela, sem hesitar, entra no veículo. O Impala preto saiu normalmente, só que logo o Greg começou a dar conta de que era pra Samantha já ter chego e ela não tinha mandado nenhuma mensagem. Tava muito estranho porque ela sempre costumava avisar. Ele tentou ligar, mandar mensagem para Samantha, mas como não obteve respostas, ele ligou um aplicativo que eles tinham chamado Find My Friend, que onde localizava, ele rastreava ali o aparelho do celular. Nesse momento, ele percebeu que o trajeto que o carro estava fazendo não era o da casa da Samantha. Então ele ficou bem assustado, ligou para os amigos dela que tentaram de alguma forma acalmar, falando que provavelmente ela deve ter esquecido o celular dentro do carro, porque como ela estava alcoolizada, né, às vezes deixou cair, enfim. Ele meio que engoliu essa desculpa. Mesmo bastante nervoso, ele tentou dormir, porque naquele momento ele não podia fazer muita coisa, né? Então ele tentou se acalmar, pensando que talvez na manhã seguinte ela fosse de alguma forma entrar em contato com ele. Pois bem, na manhã seguinte não foi isso que aconteceu, não tinha nem sinal da Samantha. Ele achou que por algum momento ela não tenha conseguido recuperar o celular e tinha ido direto para o serviço. Então ele ligou no serviço dela e aí bateu o desespero maior, porque o chefe dela informou que ela não tinha ido trabalhar. Greg ligou para os pais da Samantha naquele dia, então
29 de março de 2019, o seu desaparecimento foi oficialmente reportado às autoridades. A polícia logo de imediato deram início às investigações, mas o Greg e os amigos da Samantha resolveram iniciar uma investigação por conta própria. Greg se lembrou que ele conhecia o dono do Bird Dog, aquele bar que eles estavam, né? E foi até lá pedir se eles poderiam fornecer as imagens da câmera de segurança que, claro, eles cooperaram e mostraram. As gravações mostraram a Samantha esperando pelo Uber e em seguida entrando no Impala preto. Mais do que depressa, eles levaram essas imagens para o departamento de polícia na esperança de localizarem esse carro, só que quando eles chegaram lá se depararam com a notícia de que a Samantha tinha sido encontrada, mas sem vida. Tragicamente, às 4 horas da tarde, um grupo de caçadores encontraram o corpo da Samantha na cidade de New Zion, em uma região de mata. E detalhe, esse lugar fica a mais ou menos 100 quilômetros de distância do lugar onde a Samantha tinha sido vista pela última vez. A autópsia revelou que a Samantha foi brutalmente esfaqueada mais de 120 vezes. O seu corpo estava quase sem sangue. Ela tinha ferimentos em diversas partes do corpo, incluindo a cabeça, o pescoço e o rosto. Foram encontrados sinais claros de violência brutal. Segundo a divisão de polícia estadual, as marcas indicavam que a vítima sofreu uma agressão extremamente violenta. Posteriormente, uma autópsia mais detalhada revelou que a causa da morte foi resultado de múltiplos ferimentos profundos causados por um objeto cortante. As suas unhas estavam praticamente destruídas. Isso significava que ela tentou de alguma forma desesperadamente se defender dessas lâminas, né? A quantidade de sangue perdida foi também imensa. Considerando que o corpo humano normalmente contém cerca de 5 litros de sangue, o dela tinha só 20 milímetros, uma perda assim bem significativa. Os investigadores entraram em contato com o motorista do aplicativo para saber o que aconteceu e ele informou que chegou até o local onde a Samantha tinha solicitado, mas que ninguém apareceu, então ele esperou alguns minutos e foi embora, e é justamente o que aparece nas câmeras de segurança. Com a descrição do veículo, a polícia intensificou as buscas para identificar quem tinha feito aquilo com a Samantha. Na madrugada do dia 30 de março de 2019, a polícia localizou o tal Impala preto transitando pela região de Five Points, que era exatamente onde a Samantha foi vista pela última vez. Ao ser abordado, o motorista inicialmente super cooperou. Ele parou, desceu do carro, mas em seguida ele deu fuga. Então, a partir disso, começou-se uma breve perseguição, mas o sujeito foi capturado e identificado como Nathaniel Rowland, de 24 anos. Dentro do carro, a polícia encontrou provas incriminadoras, como sangue nos bancos e também no porta-malas, produtos de limpeza e o celular da Samantha dentro do porta-luvas. Dentro da casa do Nathaniel foi encontrado mais produtos de limpeza, além de uma meia e uma bandana com sangue e uma faca que tinha traços do sangue da Samantha. As autoridades então não tiveram dúvidas, o Nathaniel era o responsável pelo assassinato da Samantha. Nathaniel Rowland, nascido em 13 de abril de 1995, morava em New Zion, perto de onde o corpo da Samantha foi encontrado. Ele tinha um histórico criminal, incluindo uma prisão em 2018 por supostamente sequestrar e roubar uma mulher, crime pelo qual não foi condenado devido à falta de provas conclusivas. Vale lembrar que o Nathaniel não era motorista de aplicativo, Então ele foi preso e acusado de sequestro e assassinato. O caso rapidamente ganhou notoriedade na mídia e foi divulgado como um incidente onde a Samantha, infelizmente, tinha errado o carro que era para ela ter entrado. Ela chamou um no aplicativo e entrou em outro. No domingo, dia 31, os familiares e amigos da Samantha se reuniram para prestar uma última homenagem a ela. Durante o evento, o pai da Samantha fez um discurso super emocionante, afirmando que a sua filha estava sozinha e não teve absolutamente nenhuma chance contra o seu agressor. Ele também declarou que dedicaria sua vida a contar a história da Samantha. O namorado da Samantha também falou durante a homenagem, mencionou que eles conversavam todos os dias e que inclusive tinha feito uma chamada de vídeo um dia antes do trágico acontecimento. Durante essa conversa, Samantha lhe disse que o amava e que ele era a pessoa mais importante da sua vida. Ainda durante a cerimônia, o pai da Samantha descreveu o assassino como um monstro cruel e agradeceu ao policial que havia prendido. Por outro lado, a família do Nathaniel ficou bem chocada com a prisão do rapaz. A mãe, inclusive, chegou a dizer que era impossível que o filho tivesse cometido esse crime, afinal, ele era a pessoa mais bondosa que ela já conheceu.
Como Nathaniel não confessou o crime, a polícia precisou estabelecer uma ordem para relatar os fatos, né? O ponto principal era de que o Nathaniel não era motorista de aplicativo, ele não era o motorista do Uber que tinha que pegar a Samantha naquele dia e que a Samantha tinha entrado no carro errado. A partir desse ponto, a polícia constatou que a Samantha ficou presa dentro do carro porque o Nathaniel tinha ativado as travas de segurança do carro. Sabe aquela trava que fica na porta de trás, onde é para a criança não abrir, então a porta só abre do lado de fora? Era essas. As autoridades acreditam que a Samantha foi assassinada no banco de trás do carro e depois o seu corpo foi descartado em uma estrada rural, onde seria encontrado menos de um dia após o seu desaparecimento. Marcas em seus braços indicavam que o seu corpo foi arrastado até o local onde ela foi abandonada. Como Nathaniel não compareceu na primeira audiência, a próxima foi remarcada para o dia 22 de abril. Ainda naquela semana do assassinato, os legisladores da Carolina do Sul apresentaram um projeto de lei onde eles exigiam que os veículos que trabalhassem para algum aplicativo tivessem a placa iluminada e que as empresas, daqueles aplicativos fornecessem um logotipo para poder classificar que aquele carro fazia parte desse serviço e que esse logotipo precisava estar muito bem iluminado também, principalmente para ser visível à noite. A proposta de lei também previa que quando o motorista se descredenciava daquele aplicativo, o logotipo que eles haviam recebido no início teria que ser devolvido. O objetivo da devolução desse logotipo era justamente evitar confusões. Então, o que aconteceu com a Samantha de entrar no carro errado e uma pessoa se aproveitar dessa situação, não aconteceria mais. O Nathaniel ficou preso enquanto aguardava o julgamento e teve a sua fiança negada pelo tribunal. O julgamento se deu início no dia 20 de julho de 2021, ou seja, mais de 2 anos depois do crime. Os promotores apresentaram 31 testemunhas, incluindo o caçador que encontrou o corpo da Samantha e a ex-namorada do Nathaniel. A Maria foi uma testemunha crucial, relatando que o Nathaniel não voltou para casa na noite do crime e que no dia seguinte ela viu manchas de sangue no carro dele. Após o assassinato e antes da sua prisão, na sexta-feira, ela notou manchas de sangue seca no carro e também no painel ao lado do assento. A Maria relatou que viu o celular da Samantha, um iPhone 7 Plus rosa, e percebeu que também tinha sangue no sapato da sua filha de 4 anos. Isso porque ela tinha esquecido o sapato da menina no banco de trás do carro. Quando questionou Nathaniel sobre o sangue, ele respondeu que não era da conta dela. A Maria também disse que viu o Nathaniel limpando o carro e manuseando uma faca, possivelmente a do crime. Mesmo com muito medo, ela decidiu contar à polícia tudo o que sabia. Durante o julgamento, foram exibidas imagens das câmeras de segurança mostrando o Nathaniel circulando por Five Points minutos antes de sequestrar a Samantha. Ele foi visto passando várias vezes pelo local onde ela estava, observando-a de longe até que finalmente parou o carro ao lado dela. No terceiro dia de julgamento, o dono da loja ao qual o Nathaniel levou o celular da Samantha para tentar vender, deu o depoimento dele. Especialistas também informaram que o cartão de débito da Samantha foi utilizado após a morte dela. E o celular do Nathaniel, junto com o celular da Samantha, a localização coincidia com o local onde foi achado o corpo da Samantha. A defesa argumentou que a ausência do DNA do Nathaniel no corpo da Samantha provava a inocência dele, mas a promotoria destacou que havia impressões digitais dela no interior do veículo do Nathaniel. Também foi evidenciado que o Nathaniel limpou as calças que ele usava do momento do crime com água sanitária. Durante o julgamento, quando as imagens da cena do crime e da autópsia foram exibidas, a família da Samantha se retirou do tribunal, porque eles ficaram, difícil assistir, incapaz de suportar as imagens. Após 90 minutos de deliberação, o júri declarou Nathaniel como culpado por todas as acusações. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Durante a sentença, o juiz expressou a sua opinião de que o Nathaniel era uma pessoa sem alma e descreveu o assassino como cruel e brutal. O advogado de Nathaniel afirmou que planejava recorrer da decisão, questionando a maneira como as provas foram obtidas e o tempo de deliberação do júri.
No dia 26 de julho, Nathaniel foi transferido para a prisão de Kirkland, na Carolina do Sul. Apesar da sentença, o Nathaniel manteve a sua inocência e não admitiu o envolvimento no crime. Durante a declaração final da sentença, o pai da Samantha expressou a dor que ele e a sua família sentiam pela perda da filha, descrevendo o comportamento de Nathaniel como monstruoso e cruel. Ele ressaltou que o julgamento mostrou à família o lado sombrio da humanidade. Os pais da Samantha, devastados com esse crime, fundaram uma organização chamada What's My Name, que é para conscientizar as pessoas sobre o uso desses aplicativos de carona compartilhada. Além disso, eles também criaram uma fundação que concede bolsa de estudo para jovens promissores, que era justamente o que a Samantha gostava. O Greg, namorado da Samantha, também foi afetado de uma forma profunda com tudo isso. Ele decidiu seguir carreira de advogado de acusação criminal, determinado em lutar por justiça para as vítimas. A Samantha foi enterrada no cemitério judaico em Princeton, Nova Jersey. Mesmo diante de tamanha dor, seus pais e o Greg compareceram à cerimônia de formatura, onde ela foi homenageada. Foi entregue aos pais da Samantha o diploma de ciência política, que é o que ela se formaria naquele ano, né? E a cadeira ao qual a Samantha estaria sentada ficou vaga, com um traje que ela usaria por cima. O intuito de trazer esse vídeo é, além de contar a história da Samantha, é também alertar as pessoas, porque infelizmente um erro acabou custando a vida dela. E é um erro que realmente poderia acontecer, porque a gente tá acostumado a pegar aplicativos, às vezes não presta muita atenção na placa, ou no caso como ela tá alcoolizado, enfim, muito delicado, então acho que vale muito o alerta. E vale a pena enfatizar mais uma vez que o rapaz não era motorista de aplicativo, então fica aqui todo o meu respeito a essa profissão, que muitas das vezes são vítimas de situações bem delicadas também. Bom, se você chegou até aqui, eu agradeço muito você ter assistido. Deixa aqui o seu comentário e a sua curtida para me ajudar, e eu vou deixar na descrição do vídeo o link da Fundação da Família. Finalizamos mais um caso e até a próxima. Tchau, tchau!